Bem-vindos a mais um Café com Psi nessa segunda-feira, iniciando a semana com alegria no coração e predisposição para fazermos aquilo que verdadeiramente importa, abençoarmos vida. Esse é o Café com Psi que está começando mais uma série na semana. Tivemos uma série abençoadíssima na semana passada. Se você não viu, te convido a voltar a alguns episódios anteriores e a ver. Assista tudo. Não é isso? Veja com calma, você pode ver no tempo que der para ver, e aí assista os episódios da semana passada, está riquíssimo e poderosíssimo para o nosso coração, ok? Gente, estamos aqui mais uma vez com essa predisposição de abençoarmos vida, de trazermos boas notícias, de trazermos e alinharmos aqui a gestão das emoções, a espiritualidade, que é algo que nós acreditamos que está dando certo há milênios, não é isso? Não vai ser na nossa vez que não vai dar certo, não é isso? Então, olha só, para você que está aqui pela primeira vez, eu me chamo Bruno, sou psicólogo de formação e tenho aqui esse coração voltado para dedicar um momento aqui para te ensinar um pouco daquilo que eu aprendi na minha história, na minha trajetória de vida, nas minhas experiências, tanto profissionais, pessoais, emocionais, sentimentais, não é isso? Como professor de vida, vamos dizer assim, nós estamos aqui com esse propósito. Então, se você caiu aqui pela primeira vez, me dê um voto de confiança, assista o vídeo até o final e se fizer sentido para você e também para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações, porque fazendo isso você vai ser notificada sempre que houver um vídeo novo. E com isso você nos ajuda no nosso crescimento aqui do canal para alcançarmos mais vidas. O nosso único objetivo é abençoar. Esse conteúdo aqui ele é totalmente gratuito e vai permanecer assim. Ok? Esse é meu compromisso com você, aluno, com você, aluna do Café com Psi. Sem mais delongas, vamos juntos aqui, curta o vídeo, dá o seu joinha, dá o seu like, não deixe de deixar o seu comentário. Escrever aí a cidade de onde você está falando e vamos juntos nos interagindo aqui. Eu sempre que acaba a aula, eu volto aqui nos comentários, vou dando uma olhada neles, ok? Para me interagir com você também. Edifica outras pessoas aí com seu comentário. Vamos para a série da semana? A série dessa semana é uma série que vai dando uma sequência. O Café com Psi, ele trabalha como se fosse uma árvore, ok? É um dos símbolos da psicologia, que nós vamos ramificando nos galhos ali. Então, o assunto da série, ele sempre conversa com a série anterior, ok? Então, nós vamos dando aqui uma sequência cronológica, vamos dizer assim, do Café com Psi. E essa semana nós vamos falar sobre identidade. Quem você é quando ninguém está olhando? Série Identidade, papel e caneta na mão. Quem é você quando ninguém está olhando? O Café com Psi dessa semana é algo que assim não é para trazer o dedo na sua cara para perguntar quem você é quando ninguém está olhando, não. É para sua reflexão, para você poder crescer, para você poder se edificar, para você entender quem verdadeiramente você é. Então, se você conhece alguém que está perdido na identidade, manda o link dessa aula para ele ou para ela. Manda lá nos grupos, manda nos grupos da família, manda lá para o pessoal e fala assim, gente, a série dessa semana está poderosíssima, ok? Muito obrigado por me ajudar nessa questão também. Gente, construir uma identidade saudável em um mundo cheio de comparações. Construir uma identidade em um mundo cheio de comparações é o desafio da nossa vida, é o desafio da série dessa semana, tá joia? Então, a nossa série tem a temática sobre identidade. E o subtema da aula de hoje, nesta segunda-feira, vai ser qual? Você é o que faz ou o que realmente é? Você é o que faz ou o que realmente é? Vamos falar com muita propriedade, sobre a diferença de duas coisas. Porque o ser humano tende a ter uma falha no entendimento daquilo que ele verdadeiramente é. E eu quero já começar aqui com mais uma pergunta, né, que é para sua reflexão. Parece simples, mas pode revelar muito sobre nós. Quem é você? Parece simples. Quem eu sou? Como assim quem eu sou? Como assim? O Bruno está me perguntando logo cedo quem
eu sou? Quem é você? Essa é a pergunta. E talvez você me responda assim, por exemplo, eu sou psicólogo. Eu responderia isso. Eu sou psicólogo, sou empresário, sou mãe, sou pai, sou pastor, sou trabalhador, sou zelador, sou porteiro, sou palestrante. E talvez essas respostas falam daquilo que você faz, não necessariamente de quem você é. Então a sua resposta, que pode ser uma dessas ou outra, né? Sou vendedor, sou vendedora, amo a profissão de vendedor, gente. O vendedor faz algo inimaginável, não é? Porque ele vende sonhos, ele vende projetos, ele vende ideais, então é uma profissão muito linda. Mas nós vivemos em uma sociedade que valoriza desempenho, valoriza produtividade e resultados. Quem não tem resultados não tem valor nessa sociedade. E aos poucos podemos começar a acreditar que nosso valor depende daquilo que produzimos. A nossa mente pode acabar nos enganando nesse sentido. Porque nós acreditamos e podemos acreditar que o nosso valor depende somente daquilo que estamos produzindo. Mas o que acontece quando perdemos um emprego? Não é isso? O que acontece quando perdemos um emprego? Quando perdemos um projeto, quando um projeto não dá certo, quando nos adoecemos, porque todos nós estamos sujeitos a isso, a falta de saúde, será que também perdemos o nosso valor? Certa vez eu perdi um emprego e eu comecei a ficar perdido, com a cabeça, meu Deus, perdi o emprego. 5 minutos depois da demissão eu já estava empregado. Porque é algo que a gente precisa aprender a depender. A depender. A depender. A depender não dos nossos conceitos, não dos nossos conhecimentos, não da nossa rede de contatos, não. Mas depender de Deus. E quando você depende de Deus, Ele te surpreende. Não é isso? Hoje eu quero refletir com você sobre a diferença entre identidade e desempenho. Identidade é uma coisa, desempenho é outra. A psicologia mostra que a identidade saudável não depende exclusivamente de conquistas externas. A identidade saudável não depende exclusivamente de conquistas externas. A psicologia nos mostra isso. Porque quando nós construímos a nossa identidade apenas sobre aquilo que fazemos, nós vamos ficar ou ficamos de forma vulnerável. A gente fica fragilizado. A gente fica suscetível a erros. Tá entendendo? A gente fica. Se somos criticados, sentimos que não valemos nada. Você lida bem com a crítica? Uma pessoa que te critica, ela te atinge? Porque a crítica, ela pode ser algo benéfico para você observar se talvez você não está errando. Ou se é simplesmente uma inveja da outra pessoa, um ataque, porque isso acontece muito também. Mas isso não pode te atingir. Você tem que se blindar emocionalmente. Por quê? Se somos criticados e vamos ser criticados, nós não podemos nos sentir desta forma que não valemos nada. Pelo contrário, a nossa autoestima não pode ficar oscilando. Porque se fazemos o contrário, a nossa autoestima passa a oscilar. E ela fica oscilando de maneira tal que você não consiga se equilibrar. E ela passa a oscilar conforme os acontecimentos da vida, e isso é muito ruim. De acordo com que a maré está, eu vou vivendo. Vou deixando a vida me levar, a vida leva eu. É assim que as pessoas estão vivendo o mundo de hoje. Elas não se preocupam em fortalecer a identidade. Porque o fortalecimento da identidade não diz sobre o que está externo, é o que está interno. É o que está dentro de nós. É aquilo que nós geramos internamente. É aonde nós estamos firmados. É aonde nós estamos crentes naquilo que nós acreditamos.
baseado em princípios e valores, ok? Uma identidade madura, e é o que nós precisamos aprender, reconhece talentos, reconhece dons, reconhece limitações, valores, princípios e também propósito. Uma identidade madura traz reconhecimento. E ela traz um reconhecimento em áreas que muitas pessoas não valorizam. Ela permanece firme mesmo quando enfrentamos fracassos. Quando há derrota, fracasso, opa, peraí, Bruno, você vai falar de fracasso e de derrota? Sim, porque pode acontecer na nossa vida. Nós podemos sim, em algum momento, perder. Nós podemos em algum momento sentirmos que estamos fracassando em um objetivo. E como lidar com isso? Como lidar com isso? Permanecer firme é algo que uma identidade madura nos ajuda. Por quê? Você vai reconhecer seu talento, você vai reconhecer o seu valor, você vai reconhecer as suas limitações, aonde você pode ir, aonde as pessoas podem se achegar até você, e você vai viver por princípios, valores e em rumo do seu propósito. Você tem um propósito quando você tem uma identidade madura. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para você? Deixe seu comentário aí embaixo. Deixe seu comentário aí. Me ajuda a enriquecer a aula de hoje. Olha só, quem sabe nós, ou você, ou eu, já tenhamos vivido algo assim. Uma fase em que perdeu algo, uma fase que algo importante foi jogado fora, ou você perdeu, e você sentiu como se estivesse perdido a si mesmo. Muitas pessoas se perdem na vida. Pela perca de um parente querido, pela perca de um relacionamento, pela perca de um emprego, talvez. Aquela pessoa gerou uma expectativa muito grande no emprego, num trabalho, dedicou a vida e aí perde-se o emprego. Então, é algo que a gente precisa reconhecer e entender. Talvez você esteja nessa situação e se sinta como se tivesse perdido você mesmo, você mesma. Talvez o problema não fosse apenas a perda. Talvez o problema esteja em outra situação. Não somente na perca do emprego, não somente na perca do relacionamento, mas talvez a sua identidade estivesse completamente ligada àquela função ou àquela situação. O ruim é quando nós deixamos de ser quem nós somos para vivermos aquilo ou para quem você vive. E aí quando se perde, tira-se o chão. E muitas pessoas não sabem lidar muito bem com isso. Não é isso? Vamos para a prática? Para a aula prática de hoje? E hoje eu vou te dar uma prática mesmo, ok? Eu gostaria que você pegasse papel e uma folha de papel e uma caneta. Se você ainda não pegou, mas você, que é aluna do Café com Psi, já está aí com papelzinho e caneta na mão. Então, se você ainda não pegou, pegue. Eu quero te propor um exercício prático hoje. Você vai escrever nesse papel, ok? De preferência, um papel em branco. Um papel que não esteja sujo, nada escrito, nada. Somente o que você vai escrever agora. Ok? Se você estiver anotando a aula, pegue uma folha em branco, ok? Para você anotar esse exercício. Você vai escrever assim, olha, quem sou eu além da minha profissão? Quem sou eu além da minha profissão? Você professa alguma coisa? Você é um escritor? Você é um professor? Você é um motorista? Você é um cozinheiro? Você é um garçom? Você é o quê? Qual é a sua profissão? Quem sou eu além da minha profissão? Salta umas 3 linhas para você escrever posteriormente à aula, ok? Aí, agora você saltou as linhas, você vai listar características como? Liste características como valores, quais são os seus valores? Qualidades, quais são as suas qualidades? E princípios,
quais são os princípios que você rege na sua vida. E por último, não menos importante, aquilo que considera importante na vida. Aquilo que você considera importante na vida. Ok? Você perceberá que existe muito mais do que você possa imaginar apenas em relação ao seu cargo ou ao seu posto. Ok? Ou à sua profissão. Tem muitas pessoas que ficam presas a cargos. Tem muitas pessoas que ficam presas a status, a posição. Se eu ficasse preso a isso, eu não teria crescido na vida. Eu não teria amadurecido emocionalmente, porque eu já tive cargos muito importantes em organizações. Muito importante. Muito. E a cada troca você tem um novo começo, não é isso? E hoje, não diferente disso, nós estamos aqui trabalhando para que você tenha sensibilidade, que quando você tem uma essência na sua identidade, você sabe quem você é. Então, se tirarem um cargo de você, você não fica perdido na vida. Você não fica andando vagamente, igual como se fosse aí, né, um moribundo, uma pessoa que fica andando aí pelas ruas sem saber onde quer chegar. Não. Você tem aonde você firmar os seus pés, na sua identidade, nos seus valores, nos seus princípios, e aí você não vai se perder, ok? Gente, vamos lá. Aplicação milenar para trazer embasamento na aula de hoje. Uma aula riquíssima, poderosa para o meu e para o seu coração. Vamos ler Salmos, capítulo de número 139, versículo 13 ao 14. Salmos 139, 13 e 14, que diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As suas obras são maravilhosas. Vale a pena ler de novo, não vale? Olha só, Salmo 139, 13 e 14. Tu, Deus, criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Esse salmo, ele nos mostra que o nosso valor não começa quando conquistamos alguma coisa. Ele não começa nas nossas conquistas. Ele não começa naquilo que nós adquirimos nessa terra. Não. Ele começa lá no íntimo, lá no ventre materno. Gente, é muito lindo isso. A vida é muito mais do que posses, do que resultados, do que conquistas, do que performance. A vida é muito mais do que isso, gente. E o mundo está perdendo essa essência. Por quê? Não estão voltando os olhos para o Criador. Estão deixando de viver a verdadeira essência do ser humano. É claro que você precisa de ter resultados. Eu não estou sendo leviano aqui. Eu quero que você tenha resultados. Mas o nosso valor, a nossa principal motivação não tem que estar nisso. Muitas pessoas querem se tornar ricas e por quererem se tornar ricas, perdem princípios e valores. Muitas pessoas querem viver uma vida de alta performance e esquecem do principal. Não é isso? A dignidade humana antecede o desempenho. A dignidade humana antecede o desempenho. E aqui eu não estou indo contra tudo isso. Pelo contrário, eu quero que você tenha resultados. Eu quero que você tenha, sim, a alta performance, mas tudo de forma moderada, equilibrada, sem perder os olhos de onde você saiu. Sem perder os olhos da sua origem, da sua identidade, de quem você é. Porque existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de comparação, uma vida olhando para o exterior.
E não é assim. Precisamos entender quem nós somos para saber aonde vamos chegar. Ok? É uma reflexão importante para quem costuma medir seu valor apenas pelos resultados. Essa é uma reflexão que eu quero fazer para você, que mede a sua vida somente pelos resultados. Muitas pessoas, elas se achegam até a você por causa dos seus resultados. Mas talvez não sejam amizades sinceras, amizades verdadeiras, ok? Então cuidado com isso. E também cuidado para que você não se meça pelos seus resultados. Tá entendendo? Seu trabalho pode mudar. Saiba disso. Seu trabalho pode mudar. Seu cargo pode mudar. Seu posto pode mudar. Seus títulos podem mudar. Podem. As fases da vida podem mudar. As fases podem mudar. Mas construir uma base, uma base baseada na identidade, em valores e em propósito, oferece uma base muito mais sólida para enfrentar mudanças. Então, construir a nossa identidade em cima de uma base que ela tenha como princípio, como valor, algo primordial na vida, faz com que eu e você sejamos seres humanos mais focados, mais concentrados, mais equilibrados, mais saudáveis e com um bem-estar. Porque você está bem consigo mesmo. E não por causa dos outros, ou por causa de uma posição, por causa de uma profissão, por causa de uma situação. Não é isso? Então a aula de hoje, gente, eu quis trazer algo muito íntimo do ser humano para que você possa olhar para isso novamente. Olhe para onde é a sua essência. Olhe de onde você veio. Olhe como você foi gerado, para que isso faça sentido na sua vida. Viva uma vida por princípios e por valores, baseado em princípios e em valores. Gestão das emoções alinhado à espiritualidade. É o que tem dado certo há milênios, ok? Gente, chegamos ao final de mais um conteúdo aqui nessa segunda-feira. Fica comigo até o final da semana. Amanhã estaremos aqui, eu estarei aqui às 6h15 da manhã com mais um episódio inédito do Café com Psi. Estamos com episódios ininterruptos e inéditos desde outubro do ano passado. Vamos fazer um aninho aí de Café com Psi. Vamos preparar algo especial para esse momento, ok? Gente, desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Um grande abraço. Espero você amanhã aqui às 6h15 da manhã.